Nesse tempo haverá tão grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13 que João viu uma besta subindo do mar. E ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. O seu corpo era como um leopardo, com partes de leão e de urso. Esta é a besta do Apocalipse. Depois viu uma das suas cabeças ferida de morte, a qual foi curada. Este é o Anticristo. No verso 7 do 3 diz: e foi dada a besta que pelejasse contra os santos e os vencesse. Essa besta do 3 é interpretada por Daniel, capítulo 7, que tem a mesma visão, mas ele tem a visão de animais separados. João vê todos os animais juntos. Daniel vê um leopardo, um urso, um leão e um animal feroz com dentes de ferro. Ele está vendo ali o Império Babilônico, Medo-Persa, Grego-Macedônio e o Império Romano. São bestas. Cada uma dessas bestas tiveram um líder: Nabucodonosor, Alexandre o Grande, César, Nero. A figura do Anticristo. A besta que está ali é o sistema político, é o sistema militar, o sistema cultural, junto com a besta da terra. O sistema religioso. Esses sistemas se unem com um só propósito: perseguir a igreja. O que consiste esse sistema? Você pode até perguntar. Esse sistema consiste em ideologias de gênero, casamento homoafetivo, ateísmo, marxismo cultural e todas essas ideologias que serão propagadas pelo sistema, pela besta, pelo governo, e ele terá um líder para guiá-los: o Anticristo. O Anticristo promoverá o secularismo, o ecumenismo, promoverá a promiscuidade, promoverá o secularismo, promoverá a quebra dos princípios da palavra de Deus e a derrocada da família. Promoverá a adoração a si próprio. Então, o que tem a ver isso? Diante da mente caída do mundo, não haverá nenhuma oposição para aceitar, para resistir a tudo isso. Porque Paulo diz que o mistério da iniquidade ele já opera, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. A besta já reina, o seu sistema já está no mundo. O antideus, o comunismo, o fascismo, as ideologias, a promiscuidade, tudo já é o sistema da besta. E ninguém faz a oposição a isso. Só existe uma instituição que é um empecilho para esse sistema. Só existe uma instituição que não aceita essa filosofia, essa ideologia, e é a Igreja de Jesus Cristo. Sou eu e você. Então o Anticristo, durante as eras, com o seu sistema, a função dele foi perseguir, esmagar os seus oponentes, perseguir a igreja, hostilizar, torturar, martirizar, matar a igreja. O que você está querendo dizer, pastor? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Que esse sistema não vai ser possível de ser refreado, parado. Podemos até eleger candidatos, sim,
mas essas leis serão aprovadas nos próximos anos. Sim. E a igreja de Jesus Cristo, ela estará aqui neste período e ela será perseguida. A igreja será processada, despojada dos seus cargos, perdas de emprego, bullying, perseguição, chacota. Escute o que eu vou falar para você, Igreja de Cristo, Igreja do Senhor. Nós estamos a minutos, horas e dias e meses de uma perseguição que você nunca viu na sua vida em toda a história da igreja. Prisões, processos, martírios. A igreja vai passar por perseguição. Já está passando. O cerco já está se fechando e essas ideologias ganharão mais terreno e aumentarão nos próximos meses e nos próximos 2 e 3 anos. E a igreja estará aqui e ela será brutalmente hostilizada. Mas tem mais. O arrebatamento não se dá antes da grande tribulação. O arrebatamento da igreja se dá no final da grande tribulação. A igreja passa pela grande tribulação. Primeiro, está escrito: quando virdes o abominável da desolação, fala de ascensão do anticristo. O texto diz: fuja, corra, porque virá para quem foi escrito isso. Para quem foi escrito este contexto? Para a igreja. Está falando para o povo de Deus. Virá tão grande tribulação naqueles dias. E eu te pergunto, sobre quem? Sobre a igreja. Não, pastor, mas Deus não envia juízo sobre a igreja. Meus irmãos, tribulação não é juízo. A palavra tribulação é teste, prova, provação. Deus não tem por que provar o ímpio, testar o ímpio. Tribulação é para a igreja. Apocalipse capítulo 3 diz: deu à besta poder para perseguir os santos e vencê-los. Olha que santos são esses, a igreja. O Apocalipse 13 fala do quê? Qual que é o tema principal do Apocalipse capítulo 13? A marca da besta? Não. O anticristo? Não. A besta? Não. Mas qual que é o tema principal do 13? O falso profeta, o dragão, o anticristo, o sistema e o seu chefe, o anticristo. Tudo isso na totalidade. E tem uma função: perseguir os santos, matar os santos, torturar os santos. Você quer ver o retrato disso na história da igreja? O Império Romano. Na época do primeiro século da igreja, a besta, o Império Romano. O anticristo, Nero. E a igreja, comida por leões, morta, queimada com cera nos jardins de Nero. E o que aconteceu naquela época? O que acontecia com os crentes nesse tempo? Eles eram despojados dos seus cargos públicos, desapossados das suas casas, perdiam emprego, eram presos, torturados, passavam fome, saíam da escola, eram mortos. A figura era de Nero, o anticristo. Roma, o sistema. Meus irmãos, vai chegar um tempo que nós voltaremos à igreja subterrânea. A igreja institucionalizada não existirá mais. O sacrifício diário será retirado. Daniel capítulo 12. Bíblias serão queimadas. Templos serão invadidos, destruídos, ocupados. Então a igreja se refugiará. A marca da besta será implantada.
comprar ou vender, comer ou beber. Não é somente um sistema de tecnologia global. Tem que ver com ideologia. Quem aceitar o sistema ímpio, imoral, ateu, ecumênico do anticristo. Os que aceitarem essas ideologias, aceitarem tudo isso, terão livre acesso à sociedade. Quem não aceitar o sistema deles, a adoração dele, será privado de cargos, de trabalho, de emprego, e então terá dificuldade de comprar, de comer, de vender. O do anticristo nesse tempo, o nazismo, Segunda Guerra Mundial, Terceiro Reich, a besta, Adolf Hitler, o anticristo. E os judeus, os que foram perseguidos por Hitler. Uma perseguição fulminante sobre os judeus, e eles eram levados para campos de concentração em Auschwitz. Eram separados as mães das filhas, o marido da esposa, filhos e criancinhas em um vagão para um campo de concentração, mulheres em outro vagão de trem para outros campos e homens em outros vagões para outros campos de concentração, e ninguém se via mais. Famílias eram separadas para sempre. Eram condenados a trabalho forçados, exaustivos até a morte. Outros eram executados em camas de gás. Uma perseguição ferrenha, eram expulsos das suas casas, perdiam seus empregos, iam para guetos ou iam para os campos de concentração. O anticristo promoverá uma perseguição que fará com que o Adolf Hitler não seja nada em comparação ao anticristo dos últimos tempos. Os servos de Deus seremos perseguidos até o martírio. Escuta o que eu vou te dizer. Deveria você estar atento, escutar atentamente o que eu estou falando aqui neste vídeo para você. Pregadores, homens de Deus, servos do Senhor, serão presos. Porque o sistema chegará até nós dizendo: ele está pregando que Jesus é só Jesus é o caminho. Ele é exclusivista, ele é louco. Ele está dizendo que a união homoafetiva está errada, deve ser processado. Tira os filhos dele, que esse rapaz é insano. Arranca os filhos dele, entregue para o Estado. Bota na cadeia. 4 anos e você pode ter certeza. Aqueles que pregaram o evangelho, que divulgaram até mesmo nesse mesmo formato que eu estou falando aqui, pregando na internet, pregando em vídeos. Os seus vídeos, que hoje são usados para pregar o evangelho, serão utilizados, os vídeos serão utilizados como prova contra os pastores, contra os pregadores. Pegarão seus vídeos pregando, os seus vídeos, e eles vão dizer: olha, ele falando aí contra o homossexualismo. Olha ele pregando uma mensagem extremista. Olha aí, ele é radical. Ele é um extremista. E na verdade, isso já era para estar acontecendo agora, exatamente agora. Mas Deus, ele está adiando, Deus está destruindo o conselho do sistema do olho que tudo vê. O Senhor Jesus está irrompendo, o Senhor Jesus está adiando, e ele está levantando pessoas. Isso já ia acontecer. E durante esse período, prepare a sua família para passar esses dias. É isso que você está me escutando. Treine os seus filhos para esses dias.
Eu te pergunto, você está treinando os teus filhos para não negar Jesus na escola? Nós não precisamos de um anticristo escatológico aqui para ir se preparar, porque tudo isso que eu falei, Nero, Roma, Hitler, perseguição, todas essas coisas já começaram, já estão acontecendo, nós já estamos entrando neste período, está muito próximo o período da grande tribulação. A igreja está vivendo esse momento. E eu te pergunto, você está preparado para isso? Você está treinando a sua família para viver até mesmo de forma isolada, subterrânea? Você está decorando versículos? Você está decorando a Bíblia? Você está memorizando a Bíblia toda? Você e a sua família vai precisar da palavra. Se você nunca leu a palavra de Deus, se você não tem lido ela agora, não é naquele tempo que você vai ler. Treine os seus filhos, treine sua família a não negar ao Senhor Jesus. Treine a sua família para que ela rejeite as ideologias de gênero, o marxismo cultural. Treine a sua família para negar, para rejeitar a besta, para não levantar a mão para este sistema. Treine a sua esposa. Você pode até mesmo um dia se ver longe da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Você pode nunca mais vê-la. Vão fazer isso com os filhos dos crentes, com os filhos de pastores. E ele vê aquela cena impactando e acontece o que no final do filme nós sabemos que é uma grande tortura e cenas de morte. Ele também morre. E no final do filme eles estão no céu. Alguns de nós vamos ver a esposa só do outro lado, só lá na glória. Alguns de nós vamos ver os filhos só lá na glória. E nós não podemos impedir essas coisas de acontecer. Que isso venha se cumprir, mas eu posso impedir minha família de confiar nesse sistema. Treine os seus filhos, ensine os valores bíblicos. Ninguém pode tocar no seu corpo, diga para ele, a não ser o seu pai, a sua mãe. Ninguém pode tirar a sua roupa, a não ser o seu pai, a sua mãe. Ninguém pode te ver nu, somente sua mãe e seu pai. Ensine os valores bíblicos. Tudo que você come, tudo que você faz é para a glória de Deus. Diga isso para eles. Não existe outro Deus, não existe outro Senhor. Ensine isso para eles. Inculque na cabeça dos teus filhos. Treine os teus filhos como um soldado. Treine a sua esposa. Treine eles na palavra de Deus. Treine eles para não negar ao Senhor Jesus. E aí, você está preparado para se refugiar em montes? Está preparado para ser torturado em nome da fé e não negar Jesus? Pois esses dias, meus irmãos, está se aproximando. Isso já está na terra. Países comunistas fechados, países como o daquele ditador, ele coloca tanques de guerra e passa por cima de pastores. Esmaga pastores vivos. Esse tempo está chegando, meus irmãos. O ministério da iniquidade já opera. A besta já está aí. Só falta o anticristo escatológico. E a função deles é uma só: perseguir os santos. Perseguir a igreja. E aí você me pergunta, como é que você vai terminar esta mensagem, pastor? Como o senhor vai terminar esta pregação? Você é preparado. A palavra para você agora nesse último tempo é oração,
comunhão, santidade, vida com Deus. Este é o tempo que nós estamos vivendo. Como é que eu me preparo, pastor? Escute, você está preparando os teus filhos para métodos de sobrevivência? Para viver longe de grandes centros de cidades? Saber fazer uma comida, acender fogo? Nós temos que preparar a nossa família e se preparar. Preparar as pessoas que nós amamos, preparar a igreja. Pregue na igreja, pregue que Jesus está voltando, mas pregue que a grande tribulação está bem próxima e que o anticristo está surgindo bem aí. Tem um texto: e só aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Nesse tempo nós saberemos quem é salvo e quem não é. Quem é joio e quem é trigo. Quem é bode e quem é ovelha. Como nós saberemos, pastor? Os crentes verdadeiros terão força e graça para suportar, para perseverar até o fim. Vai, Daniel, até o fim. Daniel capítulo 12 fala sobre isso. Suportarão a prova, suportarão a morte, suportarão e não negarão a fé. E aquele que não perseverar nesse tempo é porque nunca foi salvo. É porque nunca teve um verdadeiro encontro com Cristo. A maneira de saber quem é crente é que o joio vai começar a ser separado do trigo. Os salvos não sucumbirá. Os salvos não negará o nome de Jesus. Os salvos, ele será revestido de graça, de poder. Ele será revestido de algo que o fará suportar a perseguição, a tortura, o martírio e estar de pé diante do seu Senhor.